E se o maior erro da história de Naruto não tivesse sido o massacre Uchiha, mas sim quem recebeu a Kurama naquela noite? Agora imagina isso. Em vez do Naruto crescer carregando o ódio de toda a vila, quem nasce como Jinchuriki da Raposa de Nove Caudas é o Sasuke, um prodígio natural, criado dentro do clã mais orgulhoso de Konoha, alguém que nunca teve medo de poder e que sempre respondeu à dor tentando controlar tudo ao redor. Isso não mudaria só o Sasuke, mudaria o massacre Uchiha, mudaria o papel do Naruto, mudaria a Akatsuki e talvez antecipasse até a própria Grande Guerra Ninja em anos. E aqui não é achismo, porque se a Kurama tivesse com o Sasuke, o Danzo teria agido mais cedo, o massacre poderia terminar de uma outra maneira, o Jiraiya talvez nunca tivesse morrido contra o Pain e o mundo ninja perderia o seu maior símbolo de esperança. Hoje a gente vai seguir esse efeito dominó do começo ao fim para entender como uma única decisão ia transformar o Sasuke no maior risco da história e o Naruto em só um ninja tentando sobreviver, porque quando o ódio do mundo cai nas mãos erradas, não nasce um herói, nasce alguma coisa muito mais perigosa. Decisão. Naquela noite, o Minato acreditou que estava fazendo a escolha certa e mais lógica possível. Ao invés de selar a raposa em um recém-nascido comum, ele escolheu alguém que o próprio sangue já tinha demonstrado ser capaz de subjugar Bijus, um Uchiha, o filho do líder do clã, Sasuke. Essa decisão parecia racional, mas ela carregava um erro invisível. O Minato pensou em controle, mas não em consequências humanas. E é aí que tudo começa a dar errado. Sasuke. O Sasuke cresceu em um ambiente completamente diferente do Naruto original. Ele não é ignorado pela vila nem tratado com desprezo. Pelo contrário, ele é observado o tempo todo. Dentro do clã Uchiha, ele é visto como uma prova viva da superioridade do sangue Uchiha, o símbolo de que o clã ainda detém o maior poder de Konoha. Fora do clã, ele é visto como um risco constante, uma memória ainda viva do ataque que quase destruiu a vila. E essa diferença muda tudo, porque o Sasuke cresce sob pressão, não sob solidão. Ele aprende desde cedo que não pode errar, não pode falhar, não pode perder o controle. E isso cria uma personalidade ainda mais fechada, mais orgulhosa e mais rígida do que o Naruto original. Enquanto o Naruto precisava ser visto, o Sasuke precisa se conter. Mas essa contenção nunca dura para sempre. Com o passar dos anos, a simples existência de um Uchiha Jinchuriki só alimenta a paranoia de Konoha. A suspeita contra o clã, que já existia no original, se transforma em certeza política. Para muitos anciões, não importa se houvesse provas ou não, o fato da Kurama estar selado em um Uchiha é evidência suficiente. E ninguém entende isso melhor que o Danzo. Para o Danzo, o cenário é de uma bomba relógio. Um clã ressentido, confinado à margem da vila, agora abriga dentro de si o maior poder destrutivo do mundo ninja. Na mente dele, não existia possibilidades de final feliz. Ou Konoha age primeiro, ou ela vai ser destruída por completo. Por isso, o Danzo não espera. Ele pressiona o Hiruzen mais cedo, de forma mais agressiva, usando o Sasuke como argumento central. E assim, o que no original já era uma decisão extrema, agora se torna quase fatal. O massacre Uchiha acontece, mas de uma forma ainda mais fria. O Sasuke não é salvo por compaixão, ele é poupado por utilidade, porque a Kurama não pode ser perdida, o Jinchuriki não pode morrer, e o Sasuke cresce sabendo disso, mesmo que ninguém fale em voz alta. Ele entende cedo demais que a vida dele não foi preservada por amor, mas por conveniência, e isso cria uma mágoa profunda dentro dele para com a vila. E é nessa mágoa que a Kurama começa a falar. Diferente do Naruto, que responde à dor tentando criar laços, o Sasuke responde tentando exercer controle. Ele não quer ouvir a Kurama, não quer negociar, não quer compreender ela, ele apenas quer dominar ela. E com o Sharingan ele consegue, não totalmente, mas o suficiente para nunca perder a consciência dele e nunca explodir de raiva como era o Naruto. O poder da Kurama agora, nas mãos do Sasuke, não é selvagem, ele é opressor. Naruto. Enquanto isso, em outro canto da vila, o Naruto cresce sem a raposa, ele ainda é órfão, ainda é solitário em certos momentos, mas não é temido, não é vigiado e não é tratado como uma ameaça em potencial. Ele é só mais um garoto. Isso muda uma coisa fundamental na história. O Naruto não se torna o centro emocional da vila, ele não vira o símbolo de esperança que une as pessoas. Ele ainda é determinado, mas ele não carrega o peso do mundo nas costas. E por isso, ele nunca aprende a carregar o peso dos outros. E esse fator vai cobrar o seu preço mais tarde. Academia.
Na academia, o Sasuke de forma rápida se torna alguém além de prodígio. Ele é eficiente, frio, dominante. Os colegas dele não o admiram, eles temem o Sasuke. O Kakashi percebe logo de cedo que aquele garoto não está buscando reconhecimento, nem superação. Ele está buscando superioridade absoluta. E quando emoções negativas começam a surgir, a raiva, frustrações, ressentimento, a Kurama responde imediatamente, amplificando tudo. Esse Sasuke não quebra por dentro como no original, ele endurece ainda mais. Consequências. O Orochimaru sente isso de longe. Um Uchiha com ódio, talento e uma biju selada é uma coisa que simplesmente não pode ser ignorada. Mas aqui a dinâmica muda. O Sasuke não precisa do Orochimaru para obter poder. Quando o Orochimaru se aproxima, ele não encontra um discípulo desesperado, mas um predador que não aceita correntes. O Orochimaru é morto. E isso envia um sinal claro para o mundo ninja. Algo está fora de controle. A Akatsuki entende isso antes de qualquer vila. O Naruto não é o foco, o verdadeiro perigo é o Sasuke. O Pain, Obito e os outros membros da Akatsuki perceberam que se deixar aquele Jinchuriki crescer e evoluir, era um risco que eles não podiam correr. Por isso que tudo que acontece em Naruto original mais tarde se antecipa. O Jiraiya investiga com mais cuidado, ele não subestima a situação, ele sobrevive. E ao sobreviver, ele muda completamente o rumo da história. Com as informações completas sobre o Pain, Konoha não é pega de surpresa, a vila não é destruída, a Tsunade não entra em coma por consequência e o caos político que ia enfraquecer Konoha simplesmente não acontece. Mas isso não traz a paz ainda. Pelo contrário, agora o mundo entende que o maior problema não é a Akatsuki, nem as vilas rivais, é o Sasuke. Um Jinchuriki que nunca aprendeu a amar o mundo, só a controlar ele. Guerra Ninja. O Obito percebe que não pode esperar. A Quarta Grande Guerra Ninja começa antes em um cenário mais instável, com menos alianças sólidas e menos esperança real. O Jiraiya luta, a Tsunade lidera, o Naruto participa, mas não inspira. E no centro de tudo está o Sasuke, cada vez mais distante de qualquer redenção. E fica mais claro que o Sasuke não está apenas se afastando da redenção, ele está se afastando da própria humanidade. Antes mesmo da Quarta Grande Guerra Ninja começar oficialmente, o Sasuke já não pertence a Konoha. Ele também não pertence a nenhuma outra vila. Ele se torna um elemento isolado, uma pessoa que todas as outras nações observam com medo, mas ninguém ousa atacar diretamente, porque um Jinchuriki Uchiha que controla a Kurama não é um inimigo comum e fácil de se lidar, é simplesmente um desastre à espera. Politicamente, as vilas tentam negociar a existência do Sasuke como se ele fosse uma arma nuclear. Conselhos são feitos, tratados são discutidos e tudo gira em torno da mesma pergunta: o que fazemos se ele decidir agir? Mas ninguém tem resposta. Nesse tempo, o Sasuke se fecha completamente, ele não busca mais por vingança, porque ele já entende que a vingança não vai preencher o vazio que ele tem. O que ele busca agora é uma coisa pior: controle absoluto. Controle do próprio poder, controle do próprio destino e, se necessário, controle do mundo ao redor para que ninguém jamais pudesse ameaçar ele de novo. Quando a guerra finalmente começa, o Sasuke não escolhe lados. Ele não luta por Konoha, não luta pela aliança Shinobi e muito menos pela Akatsuki. O Sasuke luta por si mesmo. No campo de batalha, ele não é um herói e nem um vilão clássico. Ele surge como uma força separada, mudando o rumo de confrontos inteiros apenas com a presença dele. Os exércitos recuam, as estratégias são abandonadas, os planos que foram planejados com cuidado simplesmente deixam de fazer sentido quando Sasuke entra em cena. A Kurama, amplificada pelo ódio acumulado, finalmente começa a transbordar, mas diferente do Naruto original, o Sasuke não perde o controle. Ele não entra em um estado selvagem, ele usa o poder da raposa de forma fria, calculada, quase cirúrgica. Cada ataque tem uma intenção, cada destruição tem seu propósito, e isso assusta mais do que a fúria. O Naruto nesse cenário tenta alcançar ele, não com força, mas com palavras. Só que aqui essas palavras não têm o mesmo peso. O Naruto não é o símbolo que uniu as vilas, ele é só alguém tentando salvar um amigo que já não acredita em salvação. O confronto entre os dois acontece, mas não como um clímax épico de redenção. Ele acontece como um choque inevitável entre duas visões opostas de mundo. Um que ainda acredita que as pessoas podem mudar e o outro que já decidiu que o mundo precisa ser controlado para não repetir seus erros. No fim da guerra, não existe uma vitória certa. A ameaça maior é contida. O mundo ninja sobrevive, mas sai totalmente destruído.
As vilas se unem mais por medo do que por esperança, e o Sasuke não morre, mas também não vence. Depois da guerra, o Sasuke desaparece, não como um fugitivo comum, mas como alguém que escolheu se retirar do mundo. Ele entende que, enquanto existir, sempre vai ser uma ameaça, mesmo que ele nunca mais faça nada. Ele não é preso porque ninguém tem certeza se iam conseguir manter ele contido. Ele também não é executado porque isso podia reacender um caos ainda maior. O Sasuke se torna uma lenda viva, um aviso silencioso do que acontece quando poder, trauma e controle se encontram sem empatia. E assim, o Sasuke desse universo não termina como herói, nem como vilão, mas como um sacrifício permanente. Alguém que carrega o ódio do mundo nas costas, não para salvar ele, mas para garantir que nunca mais pudesse ser usado da mesma forma. No fim, esse si revela uma coisa bizarra. A Kurama nunca foi apenas poder, ela foi um teste para saber quem conseguiria carregar o ódio do mundo sem devolver ele multiplicado. O Naruto passou nesse teste porque queria ser aceito. O Sasuke nesse cenário falha porque ele só queria dominar. E talvez o maior milagre da história original não tenha sido a vitória na guerra, nem a queda do Madara ou da Kaguya, mas o fato de que naquela noite a Kurama foi para a pessoa certa. Agora eu quero saber de vocês, você acha que o Sasuke conseguiria em algum momento se redimir mesmo com a Kurama? Ou esse cenário não existe e ele ia sim levar o mundo ninja ao caos? Se inscreve no canal, rapaziada, pra gente continuar trazendo mais vídeos como esse. O seu like e sua inscrição é o que me faz continuar melhorando esse canal de verdade. Por isso eu preciso da sua ajuda. Comenta aí o que você achou desse si. Até o próximo vídeo. Valeu, gente!